O que você sabe sobre ovário policístico? E aí meninas, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu sou o Dr. Bruno Jacó, o médico que não sabe dar nó na gravata, tá? Não adianta vocês ficarem me mandando e-mail falando que a minha gravata tá torta, porque eu sei que eu não sei dar nó na gravata. Quem ainda não segue essa página, segue aqui a minha página no Facebook, se inscreve no canal, deixa eu curtir no vídeo pra eu continuar fazendo esses vídeos sobre saúde da mulher que ajuda tantas mulheres pelo Brasil afora. Então hoje vamos falar de uma das principais condições que afeta as mulheres no Brasil e no mundo, que é a síndrome do ovário policístico. Afeta 10% das mulheres no mundo, responsável por 40% de todos os casos de infertilidade e 90% de todas as pacientes que se queixam de irregularidade menstrual. Realmente é uma condição que traz muitos problemas para as mulheres. Primeira coisa que eu quero falar para vocês e deixar claro quando eu falo sobre síndrome do ovário policístico é diferenciar cisto no ovário, ovário policístico e a síndrome do ovário policístico. Primeiramente, um cisto no ovário pode ser apenas um cisto no ovário. Existem muitas causas para uma mulher ter cisto no ovário. Na verdade, existem muitos tipos de cisto. Pode ser um cisto que a gente chama de funcional, que é um cisto que dá em meninas mais jovens, e aí tem aproximadamente 3, 4 centímetros e ele regride espontaneamente. Pode ser um cisto cheio de água, pode ser um cisto cheio de muco, pode ser um cisto daquele esteratoma super nojento que tem cabelo, dente, olho não, mas tem cabelo, dente, unha. Então esses são cistos de ovário. Pode ter cisto de ovário gigante de 30, 40 centímetros, de 10, 15, 20 quilos. Então, cisto no ovário é uma coisa. Ovário policístico também é diferente da síndrome do ovário policístico. É muito comum as mulheres chegarem com um resultado de exame falando: doutor, o meu exame aqui veio que eu tenho um monte de cisto no ovário, que eu tenho ovário em padrão policístico, eu tenho síndrome do ovário policístico, então... Calma, ter ovário policístico e ter uma síndrome do ovário policístico são coisas diferentes. Na verdade, na medicina, o que define uma síndrome? É um conjunto de sintomas. Aí as pacientes chegam com esse resultado de exame, aí você pergunta pra ela: mas você tem algum sintoma? E ela responde: não. Então você não tem a síndrome do ovário policístico, você apenas tem muitos cistos no ovário. Síndrome do ovário policístico é quando a mulher tem muitos cistos no ovário acompanhado dos sintomas. Então você pode ter cisto no ovário e não ter a síndrome do ovário policístico. Deu pra entender a diferença? O que é um cisto? Na verdade, um cisto é quando o folículo que faz a ovulação se rompe e ele pode encher de sangue ou de muco, ou às vezes ele não se rompe, você não ovula. Aquele cisto que ia ovular, ele não se rompeu. E aí ele começou a aumentar de tamanho. Isso é um cisto. Tá bom, doutor. Então quais são os sintomas da síndrome do ovário policístico? Irregularidade menstrual. Você menstrua às vezes 2 vezes no mês, no outro mês não menstrua, depois vem no outro dia, depois vem no dia 5, depois vem no dia 21, depois vem no dia outro, e aí é uma bagunça. O seu ciclo é uma bagunça. Você não sabe quando você está menstruando. Outro sintoma também muito comum que atrapalha muito as mulheres é o hirsutismo. É quando a mulher apresenta pelos em locais que são tipicamente masculinos. Então as mulheres apresentam pelo aqui na barbichinha, no bigode, ao redor dos mamilos, no braço um pouco mais aumentado e escuro. Então isso é o hirsutismo. Obesidade também é um dos sintomas que está relacionado com a síndrome do ovário policístico. Acne. É muito comum mulher com acne apresentar síndrome do ovário policístico. Outra coisa muito comum que poucas pessoas sabem, que tem até um nome estranho, que é a acantose nigricans. Algumas regiões de dobra, como por exemplo a axila, a vulva, atrás do joelho, a nuca, começa a ficar escurecido e para algumas mulheres pode gerar até um desconforto. Então imagina, a mulher começa a ganhar peso, a ter espinha, a ter pelo, muito pelo, a ficar com algumas regiões escuras. Olha como isso é ruim para a autoestima da paciente com ovário policístico. Além disso, ela tem mais chance de desenvolver hipertensão, desenvolver resistência à insulina, ficar com diabetes no futuro. Então são muitos sintomas que acompanham a síndrome dos ovários policísticos. Tá bom, doutor, então você falou mais ou menos como é que faz o diagnóstico, é uma síndrome, mas me explica direitinho então, como é que eu faço o diagnóstico? Como eu disse, é
uma síndrome. Então tem que ter quadro clínico, né, os sintomas, acompanhado de imagem de ovário policístico. Não adianta você ter só os sintomas e seus ovários serem normais, vai procurar outra causa para isso estar acontecendo. Então se tiver uma imagem de ovário policístico, os sintomas, o seu médico provavelmente vai te pedir uma dosagem hormonal. Por quê? Porque a síndrome do ovário policístico é uma doença que mexe com os hormônios da mulher. Na verdade, aumenta os índices de hormônio masculino na mulher. Então você vai lá e você dosa alguns hormônios que são tipicamente masculinos, como a testosterona, o SDHA, que é um precursor de testosterona que é produzido na suprarrenal. Então, se ela tiver com esses hormônios aumentados, um ultrassom com ovário cheio de cisto e um monte de sintoma como irregularidade menstrual e acne, pode ter certeza que ela tem a síndrome do ovário policístico, ela pode ter um diagnóstico fechado. Então, doutor, você falou dos hormônios, então me fala por que a mulher tem infertilidade. É por causa dos hormônios também? Sim, na verdade é por causa dos hormônios. A mulher que tem ovário policístico, a síndrome dos ovários policísticos, ela apresenta muitos ciclos anovulatórios. Lembra que eu falei que um cisto é um folículo que não rompeu, que não ovulou? Então, a mulher, cada vez que ela não ovula, é um cisto que se forma. Então, uma mulher que está com o ovário cheio de cisto, olha quantas vezes ela não ovulou. Cada vez que você não ovula, você não consegue engravidar. Não adianta você ter relação no meio do ciclo, não adianta você ter relação 3, 4 vezes por semana se você não está ovulando. É por isso que as mulheres começam a ter infertilidade no ovário policístico. Então vamos falar um pouquinho do tratamento. Bom, a parte mais chata de quem tem ovário policístico é ter que emagrecer. Ai, doutor, mas todo médico fala pra emagrecer, que besteira. Eu aposto que vocês só falam isso por falar. Porque todo mundo tem que emagrecer porque faz bem pra saúde, então eu vou emagrecer. Na verdade, não é bem por aí. Sim, faz bem emagrecer. Mas você sabia que quando você tem um tecido adiposo extra, uma gordura, né, como é chamada normalmente, os seus hormônios são convertidos na gordura. Você tem uma maior conversão de estrógeno na região da gordura. Você começa a ter uma alteração no seu perfil hormonal. Se você emagrecer, você vai melhorar isso. Então não é besteira, não é papo de médico, que a gente acha que todo médico manda parar de beber, fumar e emagrecer, né? Você chega na sala do médico, você está com a unha encravada, ele manda você parar de beber, fumar e emagrecer. Mas na verdade tem um sentido, tem uma explicação hormonal para você precisar emagrecer na síndrome do ovário policístico. Muitas vezes a gente consegue melhorar todos os sintomas da mulher só emagrecendo. E quando eu digo todos os sintomas, é todos os sintomas mesmo. Ela melhora a irregularidade menstrual, ela melhora esse aumento de pelo e ela consegue até voltar à fertilidade normal dela. Além disso, é muito importante você regular a sua glicemia, você conversar com um médico endocrinologista, você saber como é que está o seu perfil glicêmico, fazer aquele exame que tem que fazer em jejum, a glicemia de jejum, para ver se está tudo ok. E também você pode usar um anticoncepcional para regular o seu ciclo menstrual. Mas doutor, e a paciente que quer engravidar, como é que faz? Muito simples. Se você não está ovulando, e é por isso que você não engravida quando você tem ovário policístico, basta usar um indutor de ovulação. Você toma um remédio que vai induzir você a ovular e você vai conseguir engravidar sem grandes problemas. E também, para todos os casos, sempre existe a fertilização in vitro. Deu para entender mais ou menos, meninas, como é que funciona a síndrome do ovário policístico? Os problemas que isso traz e como tratar? Eu vou ler aqui algumas perguntinhas que vocês me mandaram. Na verdade, eu vou ler uma só, porque o meu tempo aqui é curto. Essa pergunta veio da Flávia, do Paraná. A Flávia está perguntando: doutor, eu ouvi dizer que quem tem ovário policístico, né, no caso a síndrome do ovário policístico, ela quis dizer, tem um aumento da libido, né, um aumento da vontade de fazer sexo. É verdade ou é lenda? Sim, é verdade. Por quê? Porque quando você tem ovário policístico, quando você tem aquela conversão hormonal, você aumenta o seu índice de testosterona. Você vai ter mais testosterona no seu corpo circulando. E a testosterona, que é responsável pela libido, pelo tesão, pela vontade de fazer sexo. Então sim, as mulheres que têm ovário policístico talvez seria uma parte boa, né, de se ter ovário policístico, é que você vai ter uma libido aumentada. A maioria das mulheres podem ter uma vontade de fazer sexo aumentada. Beleza, meninas? Deu pra entender mais ou menos? Se tiver alguma dúvida, segue a minha página no Facebook, se inscreve nesse canal para você ter muito mais informações sobre saúde da mulher. Tá bom, meninas? Então até o próximo vídeo, se inscreve aqui no canal, tchau, tchau. Um beijo!